Olá pessoal, a gente está aqui para mais uma das nossas aulas de Geografia do nosso projeto do Pré-ENEM Digital. E hoje o tema da nossa aula é Geologia, né? A Geologia que é esse estudo da estrutura da Terra. Nós vamos compreender como a Geologia ela é capaz de modificar e transformar e influenciar também as características físicas do planeta Terra. Inicialmente, nós vamos compreender como a Terra ela é composta por 4 ambientes fundamentais. O primeiro deles é a atmosfera, né? Ela é essa camada gasosa que envolve a Terra. Nós temos a hidrosfera, que é essa camada líquida representada pelos oceanos, pelos rios e pelos lagos. Nós temos também a litosfera, que é essa camada sólida formada pelas rochas e minerais. E também temos a biosfera, que é essa camada formada pelo conjunto dos seres vivos que vivem no planeta Terra. Nós também, pessoal, temos os ambientes internos, né? Nós falamos dos ambientes externos, agora falaremos dos ambientes internos. Esse ambiente central aqui é o núcleo, e nós temos o núcleo interno e o núcleo externo, pessoal. E o núcleo ele é formado por ferro e níquel. Nós também temos o manto, essa parte vermelha, o manto que ele é formado por ferro e por manganês. E nessa parte é formado magma, que eu vou explicar logo mais à frente para vocês. E nós também temos a crosta, né, aqui na superfície. A crosta ela é formada pela crosta continental de composição granítica e também pela crosta oceânica de composição basáltica. Então, nós vemos que essa camada interna da Terra ela é formada por vários elementos químicos e físicos. Vocês já devem ter se perguntado sobre a evolução da Terra, se perguntado sobre a formação dos continentes, né? Como eles surgiram, como que se deu essas formas, como que eles se encaixam tão perfeitamente, por exemplo. Então a gente se pergunta se um dia, será que todos esses continentes foram unidos? E a nossa resposta é sim. E nós só fomos capazes de obter essa resposta pela teoria criada pelo geógrafo alemão Alfred Wegener, né? A teoria da Pangeia. E ele explica que, sim, todos esses continentes originalmente estavam pertencendo a um mesmo supercontinente, né? Observe nessa imagem, é um continente enorme, unido de todos os outros, um supercontinente. E aí ele deu o nome da sua teoria de Pangeia. E essa teoria, pessoal, é a teoria da deriva continental, né? Como nós podemos ver, né? É um supercontinente que, através dos anos, ele vai evoluindo e separando a massa. Esse senhor foi muito importante, tanto para a geografia, tanto para a geologia, né? E após a sua morte em 1930, depois de uma expedição geográfica à Groenlândia, outros pesquisadores tomaram a sua pesquisa para tentar se aprofundar e evoluir essa pesquisa. Então, depois disso, da sua morte, a teoria da movimentação dos continentes foi explicada com a teoria da tectonia das placas, né? A teoria das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas explica que a crosta terrestre, aqui eu mostrei no slide atrás, ela flutua e se movimenta através das correntes do manto. Então, a crosta terrestre, essa aqui, a superfície, ela é capaz de flutuar, de derivar sobre a camada do manto. Essa é a teoria das placas tectônicas. Ainda falando das placas tectônicas que são capazes, né, de flutuar através das correntes de conversão do manto,
nós temos os 3 tipos de limite entre as placas, né? A sua zona de contato. Nós temos o limite divergente, esse tipo de movimentação divergente, as placas elas se separam umas das outras. Esse tipo de movimentação, por exemplo, ocorre no meio do Oceano Atlântico. Nós temos o limite transformante, esse tipo de movimento ocorre naturalmente, as placas deslizam naturalmente entre si. E esse tipo de movimento é capaz de formar os grandes terremotos, né, pessoal? Esse tipo de movimento acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, lá na falha de San Andreas. Nós temos o limite convergente. Esse tipo de movimento, as placas se colidem e a mais densa mergulha sobre a outra. Esse tipo de movimento, por exemplo, acontece aqui na América do Sul, lá nas Cordilheiras dos Andes, por exemplo. Então, recapitulando, nós temos os 3 limites entre as placas, na sua zona de contato. O limite divergente, em que elas se separam, o limite transformante, em que elas deslizam sobre a outra de maneira natural, e o limite convergente, em que elas se colidem e a massa mais densa ela vai para cima da outra. Falando sobre a formação de terremotos e vulcanismos, por exemplo, o terremoto, ou também conhecido como abalo sísmico, ele é causado pelo movimento das placas tectônicas nas suas zonas de contato, que é o que nós acabamos de citar agora. Aí vocês podem perguntar, professora, mas só existe o abalo sísmico na Terra, no material sólido? Não, pessoal. Quando o abalo sísmico ocorre, por exemplo, nos oceanos, é o que a gente chama de maremoto. E esses maremotos, eles são capazes de causar os tsunamis, que são aquelas ondas gigantes, né, que passam nas televisões direto, que são capazes de destruir cidades. E o vulcanismo, por exemplo, pessoal, ele abrange todas as atividades internas da Terra, em que há a decorrência de alta temperatura e de grande pressão das rochas. E aí agora a gente entra no que eu falei que explicar lá no início para vocês, o magma, né? O magma, ele é expelido pelos vulcões e é um dos tipos de rochas existentes na Terra. E ela é uma rocha fluida e que é também muito gasosa. O magma ele é capaz de atingir a superfície através das fendas ou dos orifícios causados pelos vulcões. Quando nós abordamos o tema dos terremotos, do abalo sísmico e das falhas, a gente entra num assunto que é muito importante para as provas de vocês, que é o hipocentro e o epicentro. O ponto no qual se inicia a ruptura e a liberação de energia recebe o nome de hipocentro. Ele é o foco do tremor, pessoal. Ele se localiza bem no centro. Através das ondas sísmicas, a gente tem a liberação e um foco de tremor, e aí acontece a falha na superfície da Terra. E na superfície a gente encontra o epicentro. A projeção do tremor na superfície terrestre chama-se epicentro e ela fica localizada exatamente acima do nosso foco de tremor, do nosso hipocentro. Então, por favor, não confundam essa parte, que ela é muito importante para as provas de vocês. Então, a parte, pessoal, do vulcanismo, que a gente já explicou, que é capaz de formar o magma, então a gente fala sobre as rochas e minerais. Os minerais, eles são sólidos cristalinos que ocorrem naturalmente e têm propriedades físicas e químicas definidas. Exemplos de rochas que eu trouxe para vocês são as rochas magmáticas, sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas são formadas a partir da solidificação do magma, ou seja, após ele ser expelido pelos vulcões, através das suas rupturas, há uma solidificação daquele material que foi aquecido e pressionado. Então, nós temos as rochas magmáticas.
Após isso, nós temos as rochas sedimentares, que são formadas a partir de acúmulo e da compactação de sedimentos transportados por vários agentes geológicos, por exemplo, as plantas e os animais. Exemplos de rochas sedimentares é o arenito, por exemplo, que ele ocorre em um processo de endurecimento após a solidificação do magma. Outro exemplo também é o calcário, que é uma rocha química, que ela ocorre depois da precipitação do material e do mineral dissolvido, né? Por isso uma rocha química. Nós também temos o carvão mineral, é um tipo de rocha sedimentar, que ela é formada a partir da compactação dos restos de plantas e animais. Nós também temos as rochas metamórficas. Essas rochas são formadas a partir da transformação de rochas pré-existentes por elevada temperatura e pressão provenientes do interior da Terra. Ou seja, a partir da junção de duas rochas já existentes, elevadas a um alto nível de temperatura e pressão provenientes do interior da Terra, nós temos aí as rochas metamórficas. Exemplo disso, nós temos, né, o mármore, né, que é usado muito aí no acabamento das casas para fazer balcões e colocar nas paredes e tudo mais. Outro fato importante, só é chamado, pessoal, de minério depois de se apresentar uma importância econômica. Por isso que a gente pode chamar, por exemplo, o mármore de minério, né? Porque ele tem uma representação econômica envolvida. Até então, se não há representação econômica, relação econômica, é chamado de rocha. Nas páginas 27 e 28 do livro de vocês, há uma atividade para testar o conhecimento acerca do material trazido para vocês, que eu recomendo que vocês façam, são 5 questões, para também, tanto quanto para memorização do conteúdo, tanto para vocês verem como que esse conteúdo ele é apresentado nas provas do Enem, tanto também nos vestibulares. Era isso que eu gostaria de passar para vocês e até a próxima aula.